Chega mesmo o negócio. Diz assim, ela mandou um mensageiro Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, esta hora, eu não fizer com você o que você fez com os profetas. E aí, como todo homem, ao ouvir um recado desses de uma mulher, diz o versículo 3, e Elias ficou com medo. E o texto segue, eu não vou ler o texto inteiro, porque senão a gente vai ler a história toda e vamos perder muito tempo. Mas Elias está sendo literalmente perseguido e ameaçado por uma mulher. Se você seguir o texto, o versículo de número 4, em certo momento, ele chega a dizer que teve vontade de morrer. E aí ele ora. E Elias está literalmente num processo de fuga ao ser ameaçado por uma mulher. As mulheres desempenharam um papel importantíssimo na construção da fé. Grandes mulheres. Mas houveram outras, como essa, se você olhar um pouco antes do versículo 1, chamada Jezabel, que era uma mulher que tinha uma prática promíscua e usava do seu poder, da sua influência, por ser esposa do rei, para fazer o que queria com quem queria. O povo estava passando por um período de grande seca e o rei Acabe estava preocupado com isso, porque ele, como rei, tinha que fazer alguma coisa. Então há todo um processo de entendimento dessa seca e de busca espiritual para o que estava havendo. E aí a gente tem a história no capítulo 18 dos 400 profetas de Baal, que são ali apadrinhados por essa mulher Jezabel, para tentar dar um norte para o rei sobre o que estava acontecendo, animais morrendo, pessoas sofrendo, não havia água, 3 anos de seca. Elias desafia os profetas de Baal. Elias profetiza ao contrário dos profetas de Baal. Elias mata os profetas de Baal. Isso que é profeta. O cara profetiza e ainda mata o falso profeta ainda. E não era um não, era 400. E por essa razão, Jezabel resolve perseguir Elias. Mas é evidente que há aqui um outro cenário. De Jezabel, na sua promiscuidade, em desejar o profeta. Aqui há uma figura também, uma relação de desejo. E ao matar os profetas de Baal, Jezabel, de alguma forma, entende que esse é o caminho para ela, então, perseguir e matar o profeta Elias, e onde ela manda essa mensagem, diz, olha, assim como você matou os profetas, fique sabendo que até amanhã você vai para a mesma cova. E Elias sai fugindo dessa mulher. Há na trajetória de Elias cerca de 40 dias, e nessa trajetória de 40 dias de fuga, ele recebe uma mensagem, não de uma mulher, mas de Deus através de um anjo. E o fato é que todo esse contexto de perseguição e de medo, e de vontade de morrer, e de tudo que Elias passa, Elias vai para uma caverna. Eu queria conversar com você na manhã de hoje sobre os momentos em que nós estamos guardados pela nossa própria fraqueza, pelas nossas próprias angústias, nas cavernas da vida. Há um autor desconhecido que citou uma frase certa vez, o seguinte: você pode usar o teu barro para construir as tuas cavernas. Eu prefiro usar o meu barro para construir castelos. Então há pessoas que na vida preferem construir cavernas com aquilo que têm. E normalmente o que nós temos para construir as cavernas são esses mesmos sentimentos de Elias. De estar sendo perseguidos, ameaçados,
E eu acho que a palavra mais correta é oprimidos. A gente usa muito a palavra opressão para o contexto espiritual daquilo que o diabo faz com as pessoas. Mas a bem da verdade é que há outros motivos e há outras coisas que nos oprimem tanto quanto o diabo. Questões da religião nos oprimem. Existem pessoas no nosso trabalho, no nosso convívio, na nossa vida cotidiana que nos oprimem. Existem experiências de angústia e problemas que nós sofremos que nos oprimem. Nós vivemos diversas tensões e diversas pressões na vida que literalmente trazem opressão sobre nós. E quando nós experimentamos essas coisas durante a nossa jornada da vida, a nossa tendência é de fato nos esconder. Então nós usamos os recursos que temos, e em geral os recursos que as opressões nos trazem são os recursos do medo, da angústia, da preocupação, da instabilidade, da depressão, da incerteza, da inconstância. Nós entramos em um mecanismo de dúvida. Em geral, todos esses materiais nós usamos para construir uma caverna e nos esconder. Porque diante das complexidades da vida, é muito mais fácil me isolar e me esconder do que enfrentar. É natural do ser humano fazer isso. E nós temos formas diferentes de nos esconder. Nós construímos cavernas diferentes, mas sempre construímos cavernas quando nos sentimos oprimidos ou angustiados por alguma situação da vida. Existem cavernas que são afetivas. E aí eu não quero analisar o texto como psicólogo, mas se eu o fizesse, eu diria que eu tenho aqui uma clareza de um comportamento esquizoparanoide, seguido de um caso de depressão grave. Talvez eu diria, tem aqui um caso de TAB, transtorno afetivo bipolar, antigamente conhecido como psicose maníaco-depressiva. O TAB, transtorno afetivo bipolar, antiga psicose maníaco-depressiva, é um quadro de instabilidade, onde a pessoa passa algumas horas, alguns momentos, alguns dias, num estado maníaco, num estado de euforia, e passa muitas semanas e meses num estado de melancolia. Isso não é bipolaridade. Bipolaridade é uma característica de diversas doenças. O transtorno afetivo bipolar é um transtorno afetivo que tem um contexto de bipolaridade, mas você tem outras doenças bipolares. E a mim parece que Elias tinha transtorno afetivo bipolar. Não sei quanto tempo ele ficou sem ir ao psiquiatra, mas essa coisa de enfrentar os 400 profetas de Baal e profetiza e mata todo mundo, eu sou o profeta nesse lugar e quem fala aqui em nome de Deus sou eu. Isso para mim é meio eufórico demais. Para daí a pouco, uma mulher que lhe ameaça, o cara tem medo. É claro que as ameaças de mulheres podem ser muito mais severas do que 400 profetas. Mas esse homem que enfrenta os profetas de Baal, 400 deles, numa extrema euforia. E agora esse homem se sente ameaçado por alguém que chega e diz, olha, a mulher do rei falou que vai te pegar amanhã, o cara vai arrebentar com você. E ele entra num quadro melancólico. Isso para mim é o cenário do transtorno afetivo bipolar clássico. Não preciso nem de diagnóstico. Leio aqui o texto de Reis e assino embaixo qualquer diagnóstico de TAB na pessoa de Elias. E Elias então está nessa experiência esquizoparanoide, né, a percepção de estar sendo perseguido. Alguém vai me perseguir, recebi uma mensagem de que eu vou morrer. E eu tenho que fugir, eu tenho que ir para algum lugar. E ele sai. E entra esses 40 dias de caminhada absolutamente depressiva. E quando a gente inicia essa caminhada depressiva, em nome das percepções persecutórias que temos e das opressões que nós vivemos na vida, a nossa tendência não é sair. A nossa tendência é entrar e entrar em uma caverna. Então, algumas coisas nós aprendemos nesse texto. A primeira delas é que nós vivemos constantemente sendo oprimidos
por diversas situações que querem nos colocar em cavernas. Existem pelo menos 3 contextos aqui de opressão com relação a Elias. O primeiro contexto é o contexto religioso, porque a perseguição de Elias se dá por um enfrentamento àquilo que teoricamente seria a maioria religiosa. Elias é o contrassenso da religião. Elias é a contramão da religião. E sempre que nós tomamos atitudes que contrariam a religião, nós tendemos a ser oprimidos e perseguidos por aqueles que se acham donos da verdade. E não há opressão pior do que a opressão religiosa, porque ela é feita em nome de Deus. Vejam vocês que Jezabel não apenas diz que vai matá-lo, mas se você voltar ao versículo de número 2, ela diz que os deuses me matem. Ela traz um tom de religião e de espiritualidade e de misticismo na sua opressão, na sua ameaça e na sua perseguição a Elias. A religião tem essa capacidade de arquitetar as opressões mais trágicas, mais absurdas, mais severas. E a gente vai vendo isso no dia a dia da vida. Deus fala por sonhos, Deus fala. Mas nem sempre os sonhos que você tem são revelações de Deus. Aliás, o sonho é o guardião do sono. Nas palavras de Freud, só dormimos porque sonhamos. Existem partes do seu cérebro que só funcionam quando você dorme. Então, o que o seu sistema neurológico faz? Ele desliga a tua cabeça e, para que você não acorde, ele cria uma historinha que é uma junção dos restos do dia, do que aconteceu durante o dia, durante a semana, chama-se restos do dia, com os elementos inconscientes. Isso é unido e cria-se um enredo, cria-se uma história. Então você sonha com uma história, com uma pessoa, com um lugar. Enquanto você está sonhando, toda a parte do teu cérebro que não pode funcionar está sendo enganada com o sonho para não acordar, para que a outra parte do teu cérebro que precisa funcionar, possa funcionar. E alguns pesquisadores dizem que se a gente não dormisse, o nosso cérebro teria que ser do tamanho de um carrinho, sabe esses carrinhos de obra? Teria que ser desse tamanho o nosso cérebro. Então, para que o nosso cérebro caiba no nosso crânio, o nosso organismo criou o mecanismo de sonhar para que as partes do cérebro que precisam funcionar enquanto estamos dormindo, funcionem tranquilamente. Então, muita coisa que a gente sonha é fruto disso. Então, eu passo o dia inteiro com o Marcão. Aí, de noite, eu tenho um sonho com o Marcão. Aí eu ligo para ele no dia seguinte: Marcão, sonhei com você, irmão. Cuidado. Mas o sonho não era bom. E eu estou muito preocupado com você. E aí vem a história. Bem, o fato de eu ter passado o dia inteiro com o Marcão, isso são os restos do dia. É 99% de chance de que eu sonhe com ele. E aí vem os elementos inconscientes, que são as coisas que eu desconheço, que são atreladas ao resto do dia, para criar, então, essa historinha chamada sonho. Só que se eu vivo num devaneio religioso constante, eu vou dizer: não, tive uma revelação com o Marcão, que eu sonhei com ele. Marcão, sonhei, rapaz, que você estava aí e foi tentar tomar um banho ali na praia, mas você caiu, tomou um caldo, não sei como é que você estava, enfim. E aí começam as histórias mais loucas possíveis. E a gente vai vivendo opressões assim. E as pessoas vão, em nome de Deus, tendo as suas alucinações e dizendo: olha, eu sonhei com você, cara, eu sonhei que você, semana que vem, você viria vestido de gaúcho igual o Marcão. E aí vem as coisas. Não que eu tenha algum problema com gaúcho, você sabe que eu amo os gaúchos. Amém. Né? Mas a gente vai criando os devaneios. E a gente vai criando essas loucuras religiosas. Quando a gente sabe que um sonho quer dizer alguma coisa? Quando é que a gente sabe que o sonho é de Deus ou não?
quando ele acontecer. Ninguém prevê futuro. Quem prevê futuro é adivinho. Se o sonho for de Deus e for uma revelação de Deus, aquilo que sonhou vai acontecer. Eu não posso dizer que é de Deus porque eu acho que é Deus que me falou. Eu não posso dizer que é de Deus porque eu acho que tem um tom de espiritualidade. Porque a Bíblia diz muito claramente que aquilo que é de Deus permanece. Acontece. E segundo aspecto, a Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. Então, se alguém te conta um sonho, uma revelação, diz, olha, eu sonhei, tive uma revelação com você assim, assim. Aí você diz, tá, mas o que é isso? Eu não sei, Deus me falou, mas você vigia e toma cuidado. Já trouxe confusão, não é de Deus. Porque a Bíblia é clara, o que vem de Deus não traz confusão. É claro. Eu me lembro de alguém que disse, não, tive uma revelação com você, Deus mostrou assim, você estava num espaço meio escuro, um negócio desse tamanho, o que é isso? Não sei, Deus mostrou só isso. Eu falei, não pode. O meu Deus mostra as coisas direito, ele não bagunça a cabeça de ninguém, não. Então, a gente precisa entender que discernimento tem a ver com examinar as coisas, e a Bíblia diz que eu posso sim julgar a profecia. Eu não posso julgar o profeta, eu não posso julgar a pessoa. Mas o que está sendo me dito, eu tenho o direito e mais, eu tenho a autoridade de contrapor e questionar. Que é isso que a Bíblia ensina. Então, se é de Deus, vai acontecer. E mais, se é de Deus, vai ter paz no seu coração. Porque a Bíblia também me ensina que a paz de Deus é o árbitro. O que é árbitro? Vocês gostam de futebol aqui? Tenho certeza que há mais flamenguistas do que eu aqui dentro. Você é, né, Felipe? Pois é. Rapaz, eu sabia. Era de Deus esse negócio. Bem, se a paz de Deus no meu coração, como árbitro, significa dizer o seguinte, que o que julga as coisas no meu coração é a paz de Deus. A paz de Deus é o árbitro em nosso coração. Ouviu alguma coisa, trouxe paz? Não trouxe paz, me trouxe angústia. Eu não estou comendo direito, eu não estou dormindo direito, eu não vou na igreja, eu estou desistindo de ser crente, estou com medo de ir na igreja e ouvir outra revelação. Não é de Deus. Porque Deus não traz confusão à cabeça de ninguém. Não é isso que eu vejo em nenhuma parte da Bíblia. Mas voltando ao texto. As cavernas simbolizam os piores momentos da nossa trajetória de opressão pela vida. E ali está Elias, sendo perseguido, amargurado, com medo de morrer. Mas diz o texto no verso 7 que um anjo chega perto dele e fala, Elias, levanta e come, filho, senão você não vai aguentar a viagem, é extensa. Verso 8 diz que ele levanta, ele come, né, para ter condições de andar pelos 40 dias até o Sinai. E aí no verso 9 diz que ele entra numa caverna para passar a noite. A gente busca as cavernas porque a gente não quer ficar para o lado de fora durante as noites que a vida nos oferece. As escuridões, os momentos que nós não vemos solução, as situações complicadas que a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nariz, as dificuldades que nós não conseguimos encontrar solução para elas. Então, diante das escuridões da vida, a gente tende a entrar nas cavernas. Porque talvez a caverna tenha um tom de segurança, pelo menos aqui durante a noite, Elias pode ter pensado, eu não vou estar ao relento, a chuva, ou algum animal selvagem que porventura venha, aqui pelo menos eu vou estar guardado. E nós temos essa percepção quando a gente é oprimido pela vida, de tender a se deprimir, e a se isolar, e a se angustiar, e a entrar nas cavernas diante da escuridão da vida. Mas diz a Bíblia no verso 9 que de repente Deus olha para Elias e diz, Elias, o que você está fazendo aqui nessa caverna? E você vai ler o texto, Deus diz para ele, sai da caverna, sai que você vai me ver.
Versículo de número 11. O Senhor Deus disse: saia, vai, fique diante de mim no alto do monte. Diante das opressões da vida que nós passamos, nós não podemos ficar dentro de cavernas. Diante das escuridões, dos momentos difíceis, eu não posso me isolar. Eu não posso incorporar, integrar na minha vida as palavras que me foram dadas de maldição, de desgraça, de derrota, mas eu preciso sair da caverna. Elias sai. E aí o texto diz, eu quero ler com você o versículo 11, porque a gente tende a achar que Deus faz barulho para falar com a gente. Porque o mundo é barulhento. Eu ouço música muito alta, não sei vocês, mas eu ouço música ao ponto de estourar os ouvidos. O Felipe já andou de carro comigo, o dia que a gente foi pegar a bateria, você também. Isso em qualquer lugar, em casa, onde eu estiver, música tem que ser assim, estourando a cabeça. Há pessoas que não gostam. Mas há pessoas que têm outros barulhos. Sabe aquela coisa que você gosta de fazer e gosta muito? Cada um tem o seu barulho. O mundo é cheio de barulhos. O mundo está repleto de barulhos. E a gente tende a transportar essa concepção de barulhos para a manifestação de Deus e achar que Deus só vai se manifestar de maneira barulhenta. Não, Deus vai fazer algo tremendo, poderoso, grandioso, escandaloso, todo mundo vai saber. E daí vem aquelas músicas loucas que a gente ouve por aí, como uma delas que eu sempre cito, né? Quem te viu na prova não vai acreditar, não sei o quê, aquela coisa de Deus vingativo, né? Vitória Sabor de Mel, não sei, as pessoas... Bem, não sei, falta um psiquiatra e escreve letra de música assim. Bem, há muito barulho por aí. E o barulho traz confusão. E aí as pessoas deixam de ser pastoreadas. Porque vão buscar gurus espirituais. As irmãs de oração, os irmãos de oração. E às vezes não buscam orientação pastoral, acompanhamento pastoral. Eu até entendo porque há muito desequilíbrio por aí. Mas o fato é que Deus quer dar uma lição para ele. Deus quer mostrar para Elias que as grandes manifestações dele nem sempre vão ser barulhentas. Deus nem sempre vai falar com você em barulhos. E aí o verso 11 diz assim: então o Senhor passou por ali, mandou um vento muito forte, rachou os morros, quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava. Quando o vento parou de soprar, eu imaginei Elias procurando Deus, porque Deus disse: sai daí e fica no monte. Você vai me ver, eu vou me revelar, sai da caverna. O cara está isolado, deprimido, angustiado, perseguido, com medo de morrer. Ele sai da caverna, Deus vai aparecer, vai ser um grande barulho, estou no alto do monte. Deus vai me colocar em evidência. O vento para de soprar. Veio um terremoto. Final do versículo 11. Mas o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. Depois do terremoto veio um fogo. E aí a linguagem fica até pentecostal, porque o fogo desceu. Mas Deus não estava no fogo. Deus não estava no barulho do vento. Deus não estava no barulho e no sacudir do terremoto. Deus não estava no calor do fogo. Mas diz a Bíblia no final do versículo 12 que veio um sussurro calmo e suave. E o versículo 13 diz que Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto porque ele viu que era Deus. E Deus fala com Elias. Diante das experiências de escuridões que nos levam a cavernas, a gente fica na expectativa de Deus fazer grandes barulhos em nossa vida, de Deus se revelar de maneira estrondosa, e às vezes o que Deus quer fazer é falar ao nosso ouvido de maneira sussurrada e suave. Porque nos momentos de conflito e de escuridão, nos momentos de opressão, nos momentos de dúvidas, nos momentos de cavernas, o que a gente menos precisa é de barulho, porque a cabeça está virada, há muita confusão, há desorientação.
E Deus entende isso. Esses momentos de confusão e de dúvida são os momentos em que a gente precisa sair da caverna que nos oprime para ouvir Deus e mais, ouvi-lo sussurrar nos nossos ouvidos. Há uma forma muito especial de Deus em nos alcançar. E essa forma especial de Deus, ela não virá de forma barulhenta, porque o que mais precisamos nos dias de hoje com relação à fé e à vida é equilíbrio. O que mais precisamos nos dias de hoje em relação à nossa espiritualidade, à nossa caminhada com Deus, é de ouvir o sussurrar suave da sua voz, trazendo paz e tendo a certeza que Ele cuida de mim. Há uma enorme distância entre os barulhos do mundo, entre os barulhos da religião, entre os barulhos de um misticismo barato, que vem de Deus com 3 palavras de revelação. Há uma distância disso, com o sussurrar suave de Deus, que traz paz à minha vida nos momentos mais difíceis, que me aproxima daquilo que Ele tem para a minha vida, independente dos terremotos, e dos fogos, e dos ventos, e de tudo aquilo que me atormenta, que me circuncida, que me pune, que espiritualmente me casta. De forma lamentável, a gente tende a pensar de que Deus virá nessas formas estrondosas. Eu não sei qual é a sua caverna. Eu não sei qual é a escuridão da noite na sua vida que te fez entrar em alguma caverna. Mas eu sei de uma coisa. O mesmo Deus que se revelou a Elias também se revelará a você. E não crie expectativas de uma revelação de Deus baseado nos barulhos do mundo. Apenas saia da caverna. E deixe que Ele vai falar. E Ele vai falar de maneira suave. Ele vai sussurrar nos teus ouvidos e haverá paz no seu coração. O caminho de Deus, ele é sempre perfeito, diz o salmista. Aliás, o salmista diz que o caminho de Deus é tão perfeito que quando nós estamos nele, ele é arma e escudo contra aqueles que são contra nós, contra as coisas que são contra nós. Em outras palavras, o salmista diz que quando eu estou no caminho do Senhor, quando eu saio da caverna e ouço a voz de Deus para andar em seu caminho, o próprio caminhar no caminho de Deus me proporciona paz e proteção contra as perseguições, as opressões e as coisas que tentam me tirar da presença dele. Saia da caverna. Não se preocupe com os barulhos. Não se preocupe com as ameaças religiosas. Não se preocupe com as supostas maldições. Aliás, a Bíblia diz que a maldição sem causa, alguém conhece esse versículo? Muita gente não diz. A Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Há muitas maldições, há muitas palavras de maldições que nós ouvimos, mas sabe de uma coisa? Quem está em Cristo não tem pouso para receber maldições sobre a vida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está nos barulhos do mundo. Pastor Edson, venha orar conosco. Eu queria pedir que você apresentasse o seu coração, a sua vida. Eu vou pedir ao pastor Edson que esteja orando por nós na manhã de hoje, para que Deus faça um milagre em nós, de maneira que a gente possa sair da caverna e receber o milagre e conseguir ouvir a voz do Senhor. Vamos orar, pastor. Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque, ó Pai, nós podemos experimentar, Deus, esta brisa suave no nosso coração, na nossa vida,
traz, ó Deus, alívio, que nos traz força, confiança, ó Deus, de que Tu tens poder, ó Pai, para restaurar, ó Deus, para nos tirar, ó Deus, da escuridão de uma caverna existencial, espiritual, e nos levar, ó Deus, para a luz do Teu amor, aquela luz que salva, que transforma, a luz que nos dá uma nova esperança. Pai, o Senhor nos conhece, conforme foi dito aqui, Deus, o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, daquilo que está na nossa mente, dos nossos anseios, as nossas dificuldades, aquilo que tem gerado, ó Deus, ansiedade no nosso coração. Ó Deus, eu quero te pedir agora, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos visite, continue, ó Deus, nos visitando nesta manhã. E traga para nós, ó Deus, essa brisa que transforma. Amém. Que nos faz ver a luz. Que nos faz, ó Deus, entender as respostas. Que nos faz, ó Deus, ver novos caminhos. Que nos faz, ó Deus, nos traz, ó Deus, sem dúvida alguma, uma nova vida com o Senhor. Desperta neste momento, ó Deus, na nossa vida, a fé, a confiança de que nós temos um Deus maravilhoso que cuida de nós, que entende, ó Deus, as nossas fragilidades, as nossas transformações, os nossos medos. Ó Deus, e a voz que nós ouvimos agora, saia da caverna. Deus, muito obrigado. E em nome de Jesus, nós saímos da caverna para experimentar a brisa suave do Teu amor. Que esta seja, ó Deus, a experiência de cada um nesta manhã. De cada um. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu servo que trouxe essa mensagem tão significativa para nós. Deus, e agora, Deus, abençoe cada pessoa, abençoe a nossa vida. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, que nós dependemos do Senhor. Sim, meu Deus. Mas ajuda-nos também a entendermos que o Senhor é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia. É um Deus que restaura, que cura, que liberta, que traz esperança. Que, ó Deus, desperta a nossa confiança e nos faz andar altaneiramente. Que nos faz, ó Deus, caminhar contigo em alegria e em vitória verdadeira. Desenvolva, Pai, esse potencial em nós conforme a Tua palavra nos ensinou nesta manhã. Eu te peço por isso em nome de Jesus. Amém. Desafio você a sair essa semana para viver a vida. Mas não sair só para viver a vida. Saia também das cavernas. E faça um exercício de discernimento. Tenha uma semana de oração perguntando para Deus: Deus, eu estou saindo dessa caverna. E eu não quero ouvir os barulhos do mundo. Eu quero ouvir o sussurrar da sua voz. Qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é o teu querer para o meu coração? Eu tenho certeza que você vai ouvir o sussurrar do Senhor, suave, trazendo paz à sua vida. Amém? Tivemos ontem a nossa sociedade da Brickle. Foi uma bênção. Terminamos mais de 11 horas, eu acho. Foi? E se deixasse, acho que a gente ficava mais. Foi muito agradável, falamos de muita coisa. Conversamos sobre fé e sobre tantos outros assuntos. Participe de uma das nossas sociedades. Norte Miami, procure o Michael. Coral Gables, procure o Marcão. E na área de Downtown e Brickle, me procure. Ok? Domingo que vem, pastor Luiz Wesley, de Atlanta, é pastor da Igreja Metodista Brasileira em Atlanta, vai estar pregando aqui. Pastor Luiz Wesley esteve conosco no aniversário aqui da nossa comunidade. Ele pastoreia a igreja lá em Atlanta e ele é professor de missões e evangelismo na Universidade Metodista Emory, em Atlanta.
É um homem de muita experiência. O que eu tenho de idade, eu acho que o Wesley tem de ministério. Não chama nem de velho, não. Então, é uma pessoa que vale a pena ouvir. Venha. Eu estou viajando hoje. Eu não estarei domingo que vem na igreja. Eu retorno na outra semana. Okay? Então, domingo que vem eu não estarei, mas no seguinte eu estarei. Certo? Vou colocar no grupo da igreja o contato da pastora Lourdes, caso alguém precise de algum acompanhamento pastoral nesse período. O contato dela vai estar disponível. E domingo, o pastor Wesley vai estar ministrando. O pessoal do louvor me ajudem aí com a questão de preparar tudo mais cedo para a gente estar ok. E a gente preparar a ceia. O pastor Wesley vai ministrar a ceia no domingo que vem, tá bom? Pra gente. E no mais, se precisar falar comigo, pode me contactar. Eu não vou ficar offline, vou estar online, me chame. Mas tenho certeza que vocês ficarão bem. Vamos ficar de pé? Faça assim com suas mãos. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares e nos dá uma experiência de fé e de graça que seja transformadora e que ouçamos a Tua voz e o sussurro suave da Tua vontade para nós. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja agora com todos aqueles que saem das cavernas e que ouvem a voz de Deus. Que assim seja. Amém. Vá em paz. Tenha uma semana de bênção. Espera aí, aniversário. Quem mais está fazendo aniversário hoje? Essa semana? Quem mais fez? Vai lá, Marcão. Cadê a Rene? Quem mais? Aniversariantes para a gente fazer essa brincadeira aqui, né? A Rene também faz assim. Vá em paz. Deus abençoe. 15 de fevereiro é o meu, também não viu? Bora, gente, vai influência Bora, gente, nós vamos fazer hoje, bora. Opa! 2 anos para esse jogo. Olha, deixa eu 2 horas. Essa é meu? Tá ligada? Ignora essa semana. Valeu! Vamos